Olá pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal das antigas aqui talvez lembre do Alisson, também conhecido como meu marido, que aparece aqui de vez em quando e dessa vez está aparecendo para mais um episódio da série Um Ano com Annie Ernaux. A gente leu A Vergonha, então, que é um livro de 97, traduzido pela Marília Garcia, publicado aqui no Brasil pela Fósforo em 2022. E para quem não viu ainda, esse é um projeto em que eu tô lendo a obra da Annie Ernaux em ordem cronológica. A gente já leu O Lugar, Paixão Simples, um em inglês chamado Exteriors, Journal de Zehra, ou algo muito parecido com isso. Então esse aqui é o quarto episódio e a gente discute as obras. Estou sempre que possível tentando fazer os episódios com pessoas, pra gente poder discutir um pouco mais o livro. Então eu já gravei um vídeo com a Júlia. Pessoa. Mas com outra pessoa, eu quero dizer. Obrigada. E hoje está Alisson aqui com a gente. Antes da gente falar sobre as nossas percepções, os nossos comentários sobre o livro, eu acho legal a gente tentar fazer uma sinopse. Você quer começar? Ai. O livro começa com a narradora contando que o pai dela tentou matar a mãe e ela presenciou parte dessa cena quando tinha 12 anos e o que isso vai causar na vida dela. Como o título diz, é um sentimento de vergonha. E começa a tratar dessas impressões pessoais, primeiro. A protagonista tem nome? Acho que não tem nome, né? Supõe-se que é Annie Ernaux por causa da economia da obra dela, mas não, assim, explicitamente não há um nome. Não há nome da cidade, por exemplo, também. Mas ela começa a contar como funcionavam as relações sociais na cidade, de comércio, de escola, da família. E no meio disso traz reflexões dela adulta, tentando fazer algum paralelo, às vezes com alguns paralelos com ela de 12 anos. Também tem um monte de comentários sobre a própria escrita e um fechamento de tentativa de união da pessoa adulta com a pessoa criança, pré-adolescente. Além disso tudo, eu também diria que é um livro muito sobre passagem, sobre um rito de passagem em que ela se dá conta da relação entre várias dessas instituições e que essa vida privada não é necessariamente compartilhada e que essa vida privada também pode ser fonte, ou acaba sendo fonte de vergonha, assim. Que ela não é idêntica para todo mundo, não é todo mundo que tem os mesmos parâmetros, os mesmos ritos, as mesmas práticas dentro dessa vida privada e que isso pode ser constrangedor, assim, né? Que mostrar essas diferenças pode ser uma coisa constrangedora. E eu acho que é um livro sobre esse momento da vida em que ela começa a se dar conta e que isso começa a ser uma questão, assim, começa a ser uma preocupação. Antes, então, da gente falar sobre as nossas opiniões, enfim, as nossas leituras do livro, eu queria que você comentasse um pouco algo que eu já sei, mas as pessoas não sabem. Qual é a sua experiência com Annie Ernaux? Nenhuma. É o primeiro livro que eu leio. Não sabia o que esperar. Mas você escolheu esse, quando eu te dei as opções de livros, você disse que queria ler esse. Por causa do fato de ter uma tentativa de assassinato da mãe. Como que trataria o assunto. E você lembra a primeira vez que você ouviu falar da autora? Você tinha algum tipo de imagem do que seria a obra dela, alguma coisa do tipo? Provavelmente você me falando do Prêmio Nobel. Mas não sabia o que esperar. Acho que se faz uma leitura pela quarta capa, pela orelha. É uma leitura muito de autoficção dela, né? De tipo ela ser a protagonista. Não acho que funcione bem essa leitura de autoficção. Não acho que seja necessário. Então assim, eu achei um pouco parecido com outras coisas que eu li, mas ela é anterior a essas outras coisas que eu li. Então, às vezes o impacto eu não senti lendo Annie Ernaux, mas tenho que dar o crédito de talvez os outros que tenham se aproveitado de uma tradição de escrita que ela iniciou. Eu também não gosto do uso de autoficção por a obra dela. Eu não acho que ela seja autoficção.
apesar de ser autodeclaradamente histórias da vida dela. E isso a gente sabe, talvez não tanto pelo livro, porque você leu só o livro e não percebe isso tão evidentemente. A gente poderia facilmente ler o livro como ficção e uma narradora em primeira pessoa. Até porque pouco me importa a vida de Annie Ernaux, me importa a arte. Mas com todas as entrevistas e comentários e tal, a gente sabe que ela está partindo dessas experiências de vida dela para refletir sobre como a experiência individual está relacionado com os fatos sociais, né? com questões sociais. Eu acho que é um pouco sobre isso. Enquanto a autoficção, acho que está focando muito mais na experiência do indivíduo. Ela está partindo da experiência do indivíduo para outras coisas. É por aí que eu discordo um pouco do uso do termo da autoficção. Mas vamos lá, porque acho que nós dois queríamos comentar a primeira frase do livro. Vou ler então. Meu pai tentou matar minha mãe num domingo de junho, no começo da tarde. Eu tinha ido à missa das 11h45, como sempre fazia. Na volta, deveria buscar alguns doces na confeitaria, que ficava numa espécie de centro comercial, um conjunto de prédios provisórios construídos no pós-guerra, enquanto aguardavam o término da reconstrução. E a partir disso ela vai fazer uma descrição tanto longa da rotina, da relação, de como era o espaço físico. Foi no dia 15 de junho de 1952, a primeira data precisa e clara da minha infância. Antes disso, há somente uma sucessão de dias e de datas escritas na lousa e nos calendários. Existe então essa cena em que a gente tem um episódio de violência, né, familiar, violência doméstica, em que o pai vai ter uma crise? Não, nossa. Ela descreve da mãe criticando o pai após a janta, ele fica nervoso, ela sobe para o quarto, dali a alguns minutos a mãe começa a gritar por ela, e quando ela desce, o pai está segurando a mãe pelos ombros ou pelo pescoço, a descrição é assim, tá? E com uma foice na mão. Aí vem a cena, para a agressão e a vida continua do ponto de vista dela entre os dois como se nada tivesse acontecido, vão ter férias depois que ela vai descrever. E o domingo é muito marcante, é descrito como muito marcante, né? Um parágrafo um pouco depois. Depois daquele domingo passou a ser uma espécie de filtro que ficava entre mim e todas as coisas que eu vivia. Continuava brincando, lendo, agindo como antes, mas de algum modo estava ausente. Tudo se tornara artificial. Passei a ter dificuldade para memorizar conteúdo que antes, com uma única leitura, eu aprendia. No lugar da displicência dos alunos, que tem facilidade para o estudo, passei a ter uma hiperconsciência das coisas, sem me concentrar em nada específico. Então começa a ser esse antes e depois da vida dela, né? Acho que uma das coisas que marcam do começo é uma espécie de intertextualidade desse começo com o começo do Estrangeiro, né, do Camus. Essa edição aqui que eu tô é uma tradução da Record, de 2009, uma tradução de Valérie Rumianek. Não sei, não tenho certeza se é assim que fala, que é Hoje Mamãe Morreu, ou talvez ontem, não sei bem. Então talvez também a coisa da incerteza da memória, assim, né, no ombro ou no pescoço, ontem ou hoje, né. E também para a personagem do Estrangeiro há um antes e depois, né, muito grande em relação a essa morte da mãe, exceto que no caso da Annie Ernaux o antes e depois da tentativa, né, de assassinato da mãe. Mas ela conversando com essa tradição francesa, de literatura nesse caso, né, com Camus, mas também social depois. Um livro originalmente de 57, né. O que ela vai fazer muito nesse livro, eu acho que é descrever essas instituições básicas de uma menina daquela época, né? Ela vai descrever a situação familiar, tanto de um ponto de vista da dinâmica das pessoas, mas também de um ponto de vista
de como a família se posiciona e um ponto de vista econômico, que é a família tem um negócio próprio e eles também interagem nesse âmbito profissional, né? De fazer esse café e mercearia darem certo, né? Então a família e o emprego, a questão, né, de grana. A gente tem uma certa descrição da igreja e o fato dela ir para uma escola católica, né, uma escola religiosa, e a descrição da escola, né? Então, que eu acho que para uma criança são, na época, são instituições fundadoras, né? A igreja... Nessa conversa dela com as tradições francesas, aí é a tradição sociológica, né? As instituições sociais, socializantes da criança. Então é a família, os amigos, as relações de trabalho dos pais, porque o comércio é junto com a casa também, a escola e a igreja. Eu diria que a parte dos amigos também é relativamente superficial, porque ela não... Ao menos do jeito que ela descreve, as amizades não são tão profundas, né? São... sim, existem relações, ela vai voltar com alguém da escola, vai ser um momento de interação, mas não são relações que se permitem ser muito espontâneas ou profundas, né? Eu devia ter dito colegas e não amigos. Ou amigos. Talvez, eu acho que colegas é um pouco mais interessante. Enfim, tem comentários sobre roupas que se usavam, não se usavam, que se queria se usar. Eventos, como que era viajar, como que era sair de casa, para que se saía de casa, para que se viajava, né? Algumas coisas também que permanecem, eu acho, de outros livros dela, essa coisa de falar sobre a escrita com frequência, então de retomar essa ideia de projeto, de explicar o porquê está se escrevendo isso, ou uma espécie de objetivo, e como você não tinha lido Annie Ernaux ainda, você não sabia que isso aconteceria. É algo que tem acontecido com frequência nos livros que estamos lendo até agora. O que você achou dessa parte? Acho que ela varia alguns gêneros textuais escritos, né? É um pouco ensaístico, é um pouco crítico, de crítica literária, mas aqui eu estava tentando fazer tal coisa. Um pouco acadêmico. Então o texto vai se estruturar dessa forma, a introdução é assim, o capítulo 1 é assado, não é bem por capítulo. Mas não é tão restrito, né? Ela vai contando o que vai contar, como seria uma introdução de um trabalho acadêmico típico. Ela traz listas, traz citações, e isso é interessante, não é novidade também, essas colagens de outros tipos de texto, né? Mas é interessante, especialmente porque eu gosto de listas, só que achei cansativo, a cada 3 páginas tem uma lista daí. Achei o recurso exagerado um pouco. Eu gosto muito quando ela faz essa coisa de catálogo, deixa eu ver onde eu vou meter, aqui. Que ela fala assim, que guarda muitos vestígios materiais daquele ano e daí faz a lista, né? Um cartão postal, um todinho de cultura... de costura, e é uma coisa que a gente também encontra, por exemplo, em Salinger, e é uma coisa que o Wes Anderson vai fazer muito nos filmes dele, né? Quando aparece o que a pessoa tem na mala, assim, objetozinho, frame, assim. Eu acho que aparece em vários filmes também, acho que não é uma coisa tão só do Wes Anderson, mas... que é tentar recuperar um pouco esse espírito do momento da personagem, do contexto da época, com esses objetos marcantes, assim, né? Porque o que vai marcar ela são postais de imagens da época de viagens dela, ou de viagens que fizeram e mandaram para ela, uma partitura de música, um missal, por exemplo, que é uma coisa que remete muito à experiência de religião, o estojinho de costura, né, que remete à coisa da roupa, de ser menina e tal, então acho simbólico, assim, né? De retomar essa iconografia de um período, né? Agora, eu teria ficado muito mais impactado pelas partes ensaísticas, por exemplo, de reflexão sobre o que a personagem criança falou, por parte da personagem adulta, se eu não tivesse lido Argonautas de Meg Nelson antes. Até porque ela tem uma referência leve a Argos aqui.
Bom, você leu o livro depois que eu, então você já tinha minhas anotações no livro quando... mas ela fala um pouco... tá pensando sobre a menina, ela tá vendo uma das fotos, né, dela de quando criança, tá descrevendo, né, o cabelo, as coisas todas. Dá a impressão de que não há um corpo por baixo desse hábito de freirinha, pois não consigo imaginá-lo e menos ainda senti-lo da forma como eu o sinto agora. Fico espantada ao pensar que, contudo, é o mesmo que eu tenho hoje. E me retoma muito a ideia de argonautas, que é a ideia do Argos, né, da mitologia grega, que é... Você vai mudando as partes, há uma reconstrução, há uma mudança, e até que ponto você continua sendo quem você era, ou anal, né, no caso grego, continua sendo a que partiu, se houve tantas mudanças, mas nunca deixou de existir como objeto ou como indivíduo, né? Uhum. E é um pouco também o que eu acho que ela está pensando aqui. Annie Ernaux escreve isso 20 anos, mais de 20 anos antes, né, do que o livro da Meg Nelson, mas aí quando eu leio primeiro um e não o outro, me impacta mais o primeiro, né? E se alguém está se perguntando, sim, eu também obriguei ele a ler Argonautas da Meg Nelson. Agora, falando ainda sobre essas opções de escrita dela, não tem personagens coadjuvantes. Você não colocaria os pais? Assim, aparecem menções breves a outras pessoas. A professora Ellie, os pais, mas não chegam a exercer ações durante a história, porque a história, no fundo, são memórias da narradora criança. E para mim, parece que é isso. É esse o universo da obra. Não me interessam muito os outros personagens. Interessam a vergonha, principalmente de ter visto o que não deveria ter visto, a tentativa de assassinato da mãe pelo pai, e algumas outras vergonhas que ela vai falar ao longo da obra, mas é muito focado em uma pessoa. Não tem ela conversando com a mãe, conversando com o pai, com a professora ou com quem quer que seja. Uma coisa que eu achei interessante vendo as suas anotações no meu livro é que você colocou um monte de eu num dos primeiros parágrafos. Os eu são, né, eles existem na frase, mas são sujeitos ocultos, né? Então escreva essa cena que você colocou eu para marcar. Eu acho que uma tentativa sua de marcar visualmente os eus que existem no texto. Uhum. Nesse parágrafo, estou olhando aqui, tem 5 eus, né? Ou 6, porque... mas foi o que eu menos gostei do início do livro, a ponto de empacar a leitura. Eu não estou muito interessado nessa parte psicológica do eu, da reflexão da pessoa adulta para a pessoa criança. Aí me cansou. Tá bom, você está com seus problemas, você teve seus traumas e você está tentando lidar com isso. Tá certo, eu lido com isso, eu só não quero. Não estou interessado nisso. Não é o que desperta a minha curiosidade. Agora eu acho que a gente tem uma visão bastante diferente do objeto de vergonha e do porquê ou como da vergonha do livro. Uhum. Você pode explicar o seu ponto de vista, ao que a vergonha se refere? Posso. Ela começa com essa vergonha de ter visto o que não devia ter visto, nas palavras dela. E aí depois, na parte que eu mais gosto do livro, no segundo terço, um pouco mais até do que isso, ela está falando um pouco dessa vergonha na sociedade. Como que você vai ter vergonha na escola, como que você vai ter vergonha da sua classe social, das roupas que você veste. Então essa parte de uma vergonha como um fato social me interessa muito mais. Um fato geral, né? Todos sentem vergonha, e daí ela faz algumas frases boas, do tipo, todos sentem vergonha, mas a gente acha que é só a gente, né? Todos sentem essa pressão social e não querem se expor ao outro. Então tem uma cena de vergonha, por exemplo, porque quando ela chega de noite em casa com as colegas da escola e a professora... Elas estão vindo de um evento, né? De um evento escolar, né? A mãe vai abrir a porta com a camisola manchada. E a camisola manchada é um símbolo de vergonha para ela, porque expõe sua classe social mais baixa, não trocou de camisola, não tinha um roupão para pôr.
E aí, é isso que não me convence da amarração, depois desse social com o individual. Porque a principal vergonha que ela sente é do horror de ter visto o que viu. Inclusive, ela fala o horror que eu senti, não fala nada da mãe, do horror da mãe ou de mulheres que são agredidas. E aí, essa vergonha ela não foi compartilhada para os outros, ela não foi exposta, só ela sabe. E não me convence tão bem a tentativa de encaixe da obra de compor todas essas vergonhas junto. Não me convence também que ela deva sentir vergonha de algo que não foi ela que fez. O pai tinha que sentir vergonha nessa leitura sociológica. Ou a sociedade que incentiva comportamentos, reprime denúncias. Agora ela, por ter visto, podia sentir vergonha de não ter feito nada, de não ter dito para ninguém. Mas explicitamente, do jeito que eu vi, e aí eu não posso não ter pego as entrelinhas, né? Ela sente vergonha do horror da cena que viu. Pois eu vejo a coisa de um jeito diferente, né? Porque como ela diz no começo, esse é um dia que, digamos, marca a infância, e eu diria que não só... Eu acho que marca o fim da infância, né? Eu acho que marca um momento de quebra de um padrão que ela tinha como certo antes de divisão de público e privado. Porque eu acho que antes essas instituições, o que é escola, o que é família e o que é igreja, eram muito, muito estanques. Aí, a partir do momento em que a família fica marcada por uma violência e ela vê uma situação privada dos pais na frente dela, e ela tem uma frase, né? Ela comenta que a reação que ela teve, a expressão que ela lembra de ter tido na época era afundar na desgraça, do tipo, isso vai me destruir. Apesar, quando as pessoas souberem desse acontecimento, eu não vou mais ser bem vista, né? Eu não vou mais poder frequentar a escola, não vou mais ir para a igreja, enfim, a vida como eu conheço estará arruinada, né? Eu vou cair na desgraça. E para mim isso é o momento em que ela se toca que essa vida privada não é uma vida privada padrão, ou até se der conta que não existe uma vida privada padrão, mas que coisas que acontecem na vida privada também podem ser motivo de vergonha. E daí quando tem a cena das colegas vendo a camisola da mãe, é outro momento em que essas coisas se borram, esses limites se borram, e aquele hábito privado, porque ela ainda fala, né, que eles usavam a camisola para se limpar, né, no banheiro. Então que aquele hábito privado de higiene, de limpeza, de repente se vê na frente dos outros como uma mancha, né, como sujeira. Então quando esses limites vão se borrando, e peraí, mas a igreja diz que você não pode matar o outro, como que meu pai quis matar minha mãe? A escola diz que você tem que ser uma boa esposa, uma boa moça, e daí sua vida vai ser feliz, mas como meu pai tentou matar minha mãe? E eu acho que começa esse conflito de não conseguir mais encaixar essas categorias como tão estanques. Eu acho que a confusão e a vergonha não vem dela ter vergonha de ter presenciado o fato, mas do que isso representa na compreensão dela de mundo. Eu estou associando nessa minha leitura a vergonha muito à exposição ao outro, né? Você vai sentir vergonha do outro. E aí pode ser uma certa ansiedade, projeção, e se os outros souberem? Mas não. Que é uma frase que a mãe dela. Não, uma frase que a mãe dela tem, né? E se os outros souberem? Ah, não lembrava. Se os outros verem. Mas ela tem no livro uma cena também de um primo que espanca a tia, ou na delegacia. Então já existia uma violência familiar. Não percebo também como uma quebra, então pode ser do meu núcleo, mas, enfim, meu núcleo familiar, né? Pai e mãe. Não é da tia prima. Quando ela começa essas descrições locais, a primeira descrição é sobre um pouco da geografia e da urbanização local. Descrições que me lembraram o livro que eu estava lendo antes e não parava de ler e falar sobre ele, tadinho da gente, que era Os Sertões, do Euclides da Cunha, quando ele está descrevendo as proximidades e o Arraial de Canudos. A gente foi para Canudos, então teve um impacto muito grande de estar lendo e visitando e sabendo o nome dos rios e dos morros que ele
está comentando, e das cidades que a gente vai passando até chegar. Aí quando eu vejo as descrições da Annie Ernaux do vilarejo francês, elas me parecem de novo tão pouco impactantes. É o momento de leitura mais lenta do livro. Esse começo individualizante, essas descrições geográficas e urbanísticas. Quando começam as descrições sociais, aí eu gosto, me empolgo e leio muito rápido o restante. Eu acho que essa coisa da descrição é algo que fica muito mais evidente em outros livros dela, por exemplo, Os Anos, ou o Exteriors, que foi o último que apareceu aqui na série, porque são os livros em que ela está um pouco mais preocupada com o exterior de fato, né? Mas eu concordo com você que descrição espacial não é muito a proposta, assim, não é o que ela está pensando em fazer, né? Até porque aqui tem pouca, né, em termos de quantidade mesmo, né? A gente sabe que é situação pós-guerra, que tem reconstruções ainda e tal, mas nem isso ela passa muito tempo descrevendo, e é uma pena, porque eu acho fascinante ler sobre esse período, né? Sobre como é numa cidadezinha pequena ter essa reconstrução, né? Meu palpite é que ela é melhor descrevendo as relações sociais do que os cenários, do que essas questões geográficas e urbanísticas. Você comentou as históricas também, essas aparecem mesmo, né? Tudo é muito breve, porque no fim o livro não é... É um livro curto. É um livro curto, né? 80 páginas. E no meio dessas descrições sociológicas ela tem algumas frases muito boas, muito sintéticas de um pensamento sociológico, do tipo: nada é pensado, tudo é cumprido. Quando ela está comentando sobre os dias de fazer cada coisa, os papéis das pessoas naquela sociedade, ela tem frases boas, e aí esses impactos das frases fazem a leitura querer chegar na próxima frase de impacto de um jeito bom, tá? Não de um jeito breve, da frase de impacto. Agora, uma coisa que eu queria também comentar, e eu não sei se vai fazer muito sentido pra você especificamente, mas você pode comentar sobre isso se você quiser, mas eu acho que faz sentido eu conversar com o pessoal que também tá lendo as outras coisas dela aí. Eu comecei a pensar, lendo esse livro, o quanto algumas experiências posteriores a ela, de relatos de vida, especificamente o Knausgaard, ou eu acho que até a experiência de ler a tetralogia napolitana da Helena Ferrante, que tem uma relação bem diferente ali com a coisa do eu, né? Mas eu acho que ler-se de um jeito parecido. Eu acho que se a Annie Ernaux estivesse escrevendo hoje, haveria uma tendência de juntar todos esses livros e fazer um livro maior disso, de fazer um calhamação, assim, uma série e tal. Enquanto ela pulveriza todas essas experiências em muitos livros pequenos, que foram sendo lançados ali de 2 em 2 anos, alguma coisa assim, mas a gente já tem algo perto de 10 livros publicados dela no Brasil, eu acho, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 livros publicados no Brasil por enquanto, mas ela tem alguns 30 livros e são todos mais ou menos desse tamanho. E eu fiquei pensando sobre isso, assim, né, sobre essa tendência também, se é uma tendência de mercado editorial daquela época versus agora, ou se há alguma proposta estética nisso também, porque ela não segue uma cronologia muito grande, né? O primeiro que a gente lê, O Lugar, quando ela já está casada, já tem filhos pequenos, o pai dela morre. Depois a gente leu Paixão Simples, que é quando ela já é mais velha, já se separou, esses filhos já estão grandes e ela vai ter uma fé. Agora a gente volta para passagem ali entre infância e adolescência. O próximo que a gente vai ler vai ser sobre começo do período universitário. Então eles também não estão seguindo uma cronologia da vida dela, né? Assim, começo, meio, fim da vida. Até porque não acabou ainda. Mas vocês entenderam, né? E porque também ela talvez não fosse tão focada em falar da própria vida. Como mais explicitamente vão ser escritores recentes, que daí vão usar
a expressão de romance de autoficção. Pois é, mas enfim, eu fiquei pensando sobre essa questão do tamanho e das coisas um pouco mais episódicas, assim. E, enfim, se alguém tiver algum comentário, não tenho nenhuma grande conclusão sobre isso ainda, então se alguém quiser deixar aí nos comentários. O fim do livro me parece um pouco folhetim de vamos preparar para o próximo. Eu não vou falar qual que é o fim, mas assim, é uma frase que me incomoda. Porque faz surgir um tema do nada da história que me parece prepara a continuação dessa personagem. O que também é legítimo. É uma opção coerente, só eu não gosto. Só eu não gostei. Bom, pessoal, então foi isso. A Vergonha, lido. O livro de fevereiro, então, vai ser O Acontecimento. Esse aqui tem um filme maravilhoso dele também, que você precisava assistir. A tradução desse aqui é da Isadora de Araújo Pontes. Ele é um livro de 2000, publicado em 2022 também pela editora Fósforo. Então a gente se vê mês que vem. Tchau, tchau.